Olá, meu nome é Pode. Érica, sou da Universidade Federal da Paraíba, moro no município de Jacaraci e curso licenciatura em Ciências Biológicas Virtual. Estou aqui hoje para entrevistar a professora Maria Amélia, que ela é graduada na Universidade Estadual de Santa Cruz e está fazendo pós em Educação Inclusiva pelo MIMES e atualmente leciona Biologia pela Rede Pública Estadual. Bem, a nossa primeira pergunta é: o que você entende por educação básica? Bom, a educação básica é a educação que vai do ensino infantil, né? Desde a educação infantil, passando pelo fundamental e médio. E essa educação básica é assegurada tanto pela Constituição Federal como também pelo ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente. Bem, a nossa segunda pergunta é a seguinte: quais os princípios que devem conduzir a educação básica? É os princípios que estão lá na LDB, né? Os princípios da solidariedade, da liberdade, né? Assim, liberdade no sentido assim de emancipação. Igual, por exemplo, o aluno que sabe tomar decisões acertadas, igual, por exemplo, quando um professor explica um conteúdo e que ajuda ele a tomar uma decisão para melhorar a sua qualidade de vida, aí já está incluindo essa liberdade aí, né? Uma educação mais ampla, formar o cidadão como um todo, não só assim para passar numa prova, no vestibular, no Enem, ser bom nisso aí, mas também para ele enfrentar os desafios do século XXI. A nossa terceira pergunta é: qual a relação atual da educação básica com o mundo do trabalho no século XXI? O trabalho é uma dimensão formativa de grande importância na vida do aluno, né? Então, assim, levar o trabalho como um princípio educativo é muito assim, né? Só que assim, o Brasil ele tem leis muito boas, né? Mas às vezes o cotidiano das pessoas não está muito relacionado com aquelas leis. Vou dar um exemplo. Em termos de educação inclusiva, por exemplo, o Brasil tem leis melhor que a dos Estados Unidos, mas o cotidiano, a qualidade de vida dos deficientes dos Estados Unidos é melhor que a do Brasil. Então, às vezes falta, por exemplo, fiscalizações, ou às vezes quando tem fiscalizações não tem punições, né? Então isso aí dificulta, mas é importante que essa dimensão formativa do trabalho esteja, né, nos currículos. Bem, a nossa quarta pergunta é: como tornar a escola atraente para os alunos do século XXI? Eu cito duas ou três pontos importantes. Um é a contextualização, porque o levar o conteúdo para o contexto do aluno, além de ser bem enriquecedor, as aulas ficam mais prazerosas, porque ele vai aprender alguma coisa que é de interesse dele, com o que ele vive, né? Que é da realidade dele. E também, assim, para que isso aconteça, é necessário um outro ponto, a questão da criatividade, né? E isso aí é mais pro lado do professor. Porque mesmo que o professor está ali dando um determinado conteúdo, mas se ele não tiver a criatividade, ele não vai saber contextualizar. Vamos supor, né? Vou dar um exemplo, eu gosto de dar exemplos, né? Se eu estou trabalhando ali os carboidratos, né? Os alimentos, os nutrientes, aí de repente eu posso levar o aluno a observar os rótulos dos alimentos e no final ele pode estar ali tomando decisões. Se ele vai ler um rótulo de um alimento, ele vai ter aquela habilidade de ler rótulos dos alimentos e tomar decisão se ele come ou não come aquele determinado alimento. Então aí, você levou o conteúdo ao contexto do aluno e ainda ajudou ele a exercer a cidadania, né? Tomar decisões acertadas. Então isso é interessante. E também assim, a questão de trabalhar em rede com a ajuda de toda a comunidade escolar, a família também, tudo isso influencia, né? E também saber adequar o ensino às novidades aí do século XXI, principalmente em termos de tecnologia, né? Adequar ao mundo
tecnológico do século XXI. Bem, e atualmente, assim, na sua opinião, como fazer para que o Brasil seja um país rico na educação? Eu acho que tem que investir em duas partes, né? No professor e no aluno. Né? No professor, assim, em termos de formação continuada, né? Mais capacitação, porque vai, à medida que os tempos vão mudando, né? Vai surgindo necessidade de uma nova capacitação. E também a questão de investir no aluno também, principalmente assim, na questão da capacitação profissional, né? Por exemplo, adequar o aluno ao mundo do trabalho, isso aí é muito interessante também, porque vai até nesse sentido aí de, por exemplo, tudo tem lei, né? Mas como eu falei, né? Às vezes fica, né? Demora a passos lentos, e isso aí influencia muito, levar o aluno ao trabalho, porque a escola que leva ao trabalho gera inclusão social e gera cidadania. Tá bom. Amélia, eu agradeço, né, pela sua disponibilidade em dar essa entrevista. Espero que possamos de outras vezes nos interagirmos em prol da educação. E fica aqui, né, a nossa entrevista para o FPB Virtual, para o nosso curso de Ciências Biológicas.